Desde os primórdios da humanidade, a liderança tem sido um farol que guia o progresso, inspira mudanças e molda o destino das nações. Seja na política, nos negócios, na ciência ou na cultura, os líderes são aqueles que conseguem transformar visões em realidade e desafios em oportunidades. Mas o que realmente define um grande líder? Seria a capacidade de inspirar? A habilidade de tomar decisões difíceis ou a coragem de inovar em tempos de incerteza? Nesse documentário vamos explorar as várias facetas da liderança, ouvindo experiências de dois gestores, a Cristine e o Valder. Ambos são gestores da empresa Trinos. Vamos descobrir também os princípios fundamentais da liderança eficaz e entender como esses princípios podem ser aplicados. Eles vão dar suas visões sobre questões que cercam a liderança e suas nuances no mundo corporativo. Conceitualmente, liderança se define como a capacidade de influenciar um conjunto de pessoas para alcançar metas e objetivos específicos. Oi pessoal, meu nome é Annalise, eu faço parte do grupo que fala sobre liderança e comportamento organizacional e hoje eu vou fazer uma entrevista com dois líderes que eu admiro muito e eu lido no meu dia a dia de trabalho. E eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai fazer essa entrevista no estilo podcast, então eu quero que vocês se sintam à vontade, sejam muito bem-vindos. Bom, eu sou a Cristine, eu tô aqui nesse papel hoje de falar um pouquinho para vocês sobre liderança, tô feliz com isso, sou formada em administração, eu tenho um MBA em finanças e controladoria, e hoje eu lidero um time aqui na Trinos, que é o time financeiro, que a Annalise também faz parte dele, e tô ansiosa aqui para dividir com vocês algumas coisas a respeito disso. Meu nome é Valder, eu também faço parte do time da Cris como um líder operacional. Eu também estudo na UFG, então, olá pessoal! E acho que eu tô aqui para contribuir sobre alguns pontos importantes sobre liderança e principalmente sobre primeira liderança. Eu acho que é uma pauta que eu vou tocar bastante. Primeiro, eu queria perguntar para vocês como vocês definem a liderança. Quais são os aspectos mais importantes que um líder precisa ter? Bom, eu acho que eu defino a liderança como uma pessoa que é um agente ali de alguma mudança na empresa, tá? Para mim, liderança tem muito a ver com a pessoa que foi escolhida para estar à frente de alguma mudança que precisa ser feita. Mesmo as pessoas que lideram iniciativas, quanto as que lideram pessoas, né? Então, geralmente é uma pessoa que inspira confiança, geralmente não, é sempre uma pessoa que inspira confiança, que sabe o que está fazendo tecnicamente, nem sempre é a melhor tecnicamente, mas ela tem que saber dos processos de como são feitos, e tem que ser uma pessoa que ela consegue se comunicar de forma eficaz com as outras pessoas e transmitir a ideia. Eu acho que o principal papel do líder é meio que traduzir o que a empresa precisa para as pessoas que ele lidera. Essa eu acho que é uma forma de definir liderança. Um líder também, ele precisa ser capaz de influenciar as pessoas. Essa eu acho que é uma característica mais marcante de pessoas que sabem liderar. Eu preciso saber te convencer a fazer o que a gente precisa que seja feito. E eu tô falando de uma companhia, né? É saber o que tem que ser feito, saber motivar e ser uma pessoa que está disposta a assumir risco, a tomar decisões difíceis, a ter conversas difíceis e se importar de verdade com as pessoas. Acho que uma característica que ela é essencial para um líder é se importar com as pessoas. Se eu tenho dificuldade de me importar com a sua carreira, com você e tal, eu não posso ser líder. Eu posso ser uma pessoa de sucesso no meu trabalho, talvez num cargo de especialista, mas para ser líder de pessoas eu preciso me importar com as pessoas que trabalham comigo. Então, acho que para mim essas são as características mais essenciais. Quando a Cristine fala de entender o outro, a gente fala muito sobre empatia. E muitas vezes as pessoas, por diversos motivos, vai afetar o desempenho dela profissionalmente. Por uma questão que ela está passando em casa, por uma questão que foge, é alheio à situação corporativa. Assim como as situações corporativas impactam diretamente o que você está lá em casa, porque você está muito estressado lembrando de uma entrega, lembrando de algo que deu super errado no trabalho e tal.
E é essa empatia que os líderes precisam aguçar, no sentido de que, cara, às vezes, e a Cris, ela foi bastante presente comigo no sentido de que muitas vezes as pessoas precisam descansar, as pessoas estão cansadas, as pessoas precisam resolver outras questões que são alheias à vida corporativa e que está tudo interligado e que impacta diretamente no desempenho, nas entregas e na qualidade. Então, eu vejo um pouco disso. E quando a gente fala de liderança, existem coisas muito mais difíceis de fazer do que o trabalho operacional e do técnico. Às vezes você dominar o técnico é o primeiro passo. Quando você inicia uma carreira, se você foi contratada para fazer um trabalho técnico, dominar o técnico faz parte das suas obrigações. Mas um líder, ele tem um papel um tanto quanto mais difícil, e inclusive difícil de tangibilizar, que é esse papel de manter as pessoas motivadas, engajadas, de às vezes eu estou num momento ruim, mas eu não posso transmitir isso para o meu time. E não é todo mundo que tem essa capacidade. Então a capacidade de executar as coisas, ela nem sempre é a única exclusiva, ela é importante em alguns níveis de atuação. Mas para algumas coisas ela não é a característica mais importante. Então sim, muitas vezes você vai ensinar seu líder a fazer uma coisa que para você é bem básico. Vai acontecer muito. Eu queria saber se vocês têm alguma inspiração. Vocês já tiveram alguma liderança que marcou a vida de vocês? Que vocês, nossa, até hoje, nossa, eu lembro daquela pessoa e se não fosse por ela, não sei, talvez eu não seria a profissional que eu sou hoje. E também como isso impactou ali o meio de vocês, a instituição? Eu tenho um exemplo. Eu trabalhei por um tempo em uma incorporadora e a gente tinha um diretor que eu tive uma relação próxima com ele porque eu fui inclusive secretária dele por um tempo. E ele tinha uma fama muito ruim na empresa, sistemático, meio respondia a gente assim meio de qualquer jeito. E quando eu topei ser secretária dele, eu escutei muito, eu também estava em início de carreira, existia uma certa imaturidade, um certo medo dos desafios, e eu escutei muito assim, nossa, você não vai aguentar. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a perceber que todo aquele nervosismo e aquela forma, às vezes, de lidar com as pessoas, era porque ele enxergava aquilo ali como a vida dele. Então, nada podia sair fora, eu quero que isso funcione, eu não aceito ninguém errar, eu não aceito ninguém não gostar disso daqui, porque ele gostava demais, ele amava aquilo. E quando eu comecei a perceber ele de verdade, quando eu me conectei, comecei a entender, até abrindo um parêntese aqui sobre entender o outro, não é só o líder que tem esse papel, você também precisa entender, você quando liderado, você precisa entender o seu líder, porque também é uma pessoa. Eu comecei a entender que aquilo era tipo um amor de pai para filho. Ele enxergava a gente como filhos e ele estava educando a gente, porque ele já era um cara de sucesso, que já tinha conquistado muitas coisas. E eu comecei a enxergar aquilo como uma inspiração. No sentido de se dedicar totalmente. É claro que tem ressalvas, eu não estou falando que é legal falar assim com ninguém e tal, mas quando você se conecta com o outro, você consegue entender os porquês. E eu comecei a enxergar as broncas como se fosse alguém me educando, e aquilo de fato me educou, aquilo me educou para ser mais resistente, menos choradeira. Às vezes vai ser duro, às vezes você erra e você precisa levar uma bronca. Ele me ensinou que a gente não precisa de elogios. Quando você tá mandando bem, você sabe que você tá mandando bem. Não precisa ninguém ficar o tempo todo te falando isso, mas às vezes quando você tá mandando mal, alguém não te fala isso, porque é difícil, às vezes é difícil você ter uma conversa sobre o que você tá mandando mal. Então, que as broncas fazem a gente crescer muito mais do que elogios. Os elogios só alimentam o nosso ego. E isso foi uma inspiração para mim. Eu vejo que essa fase da minha vida, ela foi uma virada de chave na minha mentalidade de como o trabalho funciona. Para mim, ele me ensinou que no trabalho a gente espera críticas, que quanto mais uma pessoa te critica, e eu tô falando de uma crítica construtiva, eu não tô falando de um xingamento, nada disso, eu tô falando de quanto mais alguém te critica é porque ele aposta em você, quanto mais alguém vai lá e dá pitaco, principalmente o seu líder, quanto mais ele te pressiona, às vezes ele tá querendo construir em você
algo que ele acha que você tem potencial. E eu consegui virar essa chavinha com ele, eu consegui enxergar tudo que ele queria me mostrar e eu consegui crescer muito. E eu carrego até hoje no meu coração como a pessoa que mais me inspirou, como a pessoa que fez uma diferença, e até hoje eu tenho carregado comigo as coisas que eu aprendi com ele. Enquanto organização, à medida que as pessoas foram conhecendo ele, todas as pessoas gostavam muito do trabalho. Aqui na Triunfos tem muita gente que conhece ele e vira e mexe, a gente se encontra no almoço, o assunto é esse, e as pessoas sempre falam, se fulano estivesse aqui, as coisas não eram assim. Então, assim, virou uma referência de era um cara muito exigente, mas era um cara justo, transparente, não existia nada por trás daquele cara que dava bronca, mas ele falava pra você o que precisava falar. Se precisasse ficar com você até tal hora pra te ajudar a fazer o seu trabalho, ele te ajudava, mas todo mundo aprendeu muito com ele. Qual é a relação de ética e liderança pra vocês? Eu posso começar. Eu acho que não existe liderança sem honestidade, tá? E eu não tô falando de transparecer todas as coisas, até porque existe temas que a liderança não pode transparecer para os seus liderados, coisas estratégicas e tudo mais. Mas acho que honestidade é a palavra-chave, e no sentido de tanto dividir as vitórias, e o seu ex-chefe não gostava muito disso. Mas eu acho importante a gente dividir as vitórias em alguns contextos, principalmente aquelas que são difíceis da gente conquistá-las, e são aqueles projetos, o trabalho, né, as dificuldades que a gente tem. Mas ser muito honesto também sobre as questões que a gente está errando, e que a gente vai ter em contato com uma série de pessoas, e pessoas diferentes, perfis diferentes, e conectar tudo isso, principalmente quando são times muito grandes e você tem que conectar todas as pessoas para todo mundo estar enxergando o mesmo propósito, mas eu acho isso muito complicado. Eu acho que a honestidade é o ponto de partida disso. Acho que eu resumiria isso na palavra. Eu acho que não existe uma relação profissional bem-sucedida sem ética. Eu acho que existem várias relações profissionais que se encerram por falta de ética. É o que a gente mais vê no mundo corporativo. Independente da posição de líder, de liderado, enfim, até porque a posição de líder também é uma posição transitória, né? E a questão da ética, ela é uma questão que é muito também intrínseco, né? Tem muito a ver com os seus valores enquanto pessoa. A gente não aprende a ser ético numa empresa, tá? Nenhuma empresa que eu tenha passado vai te ensinar a ser ética. A gente não fala sobre isso normalmente, a gente não tem um treinamento de ser ético. Isso é o que se espera que você seja. Às vezes as companhias reforçam algumas coisas com o código de ética, algumas coisas que talvez você não sabia que não era ético. E tem muito a ver com liderança e ética. Uma coisa que tem muita relação é você ter ações condizentes com o que você fala. Eu acho que isso é o que mais nos aproxima da ética. Quanto mais eu falo sobre coisas certas, mais eu preciso ser a pessoa que faz as coisas certas, né? O nosso comportamento enquanto líder, ele fala muito mais do que o que eu falo para os meus liderados. Então, acho que uma coisa que define aí liderança e ética é você ser condizente, as suas ações serem condizentes com o que você fala. A gente trabalha com uma companhia enorme e tem muitas pessoas que se inspiram em vocês, e eu queria que vocês dessem um conselho. Qual conselho que vocês dariam para as pessoas que se espelham em vocês como líderes, que têm a intenção de se tornar líderes um dia? Acho que se eu pudesse dar um conselho, seria assim: não é sobre você, não se afete tanto. Eu tenho visto que as pessoas, elas perdem muitas oportunidades porque elas transformam muito as coisas no pessoal. É entender que o mundo, ele às vezes, o mundo corporativo, ele às vezes toma rumos sem levar em consideração o seu individual. Assim, a gente deveria se afetar menos, ter mais confiança em nós mesmos. Eu acho que quanto mais eu confio em mim, mais eu estou pronta para
mudar os rumos, assumir novos desafios. E eu me afeto menos com as mudanças. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter cada vez um mundo corporativo que muda muito rápido. E eu vejo que tudo isso afeta muito as pessoas, assim. Mas é tudo tão passageiro que eu acho que a gente confiar mais na gente, não deixar se afetar tanto por esse externo, confiar mais na nossa capacidade e tentar compreender mais o meu propósito, assim, se conectar com uma empresa que tem a ver com o que você quer, com as escolhas que você quer, com a profissão que você escolheu, você não vai adoecer, você vai conseguir curtir essa jornada. E a gente só consegue curtir essa jornada, ser feliz trabalhando, se a gente se conecta com algum propósito, sabe? Se você acredita no que essa empresa faz, se essa empresa faz coisas que têm a ver com os seus valores, se você consegue enxergar um futuro nessa empresa, seja um crescimento profissional ou seja um outro interesse que você tem de migrar a carreira. Então, você se conecta, confia em você e não se deixa afetar tanto pelo externo, eu acho que você vai curtir muito mais a sua vida profissional e vai sofrer menos aí nas escolhas. A gente está vivendo um momento de ansiedade coletiva Sim. e culpar muitas coisas nas gerações, eu acho que é um ponto muito importante. Eu tenho 23 anos, então eu estou aí incluso no grupo da geração Z e que talvez... Todos milênios. Mas eu gosto muito de falar sobre gerações, eu acho, por conta das transformações que a gente passa. Talvez ali quem tem menos de 25 anos e tudo mais está muito mais propenso a não se apegar a muitas coisas e ser muito top-down e não tô curtindo isso aqui, eu vou trocar e tal. E estar preparado para essas mudanças é muito importante. Tipo, a gente se apega muito a gente fala volta e meia sobre se apegar a cadeiras, sobre se apegar à função e tudo mais. Mas se a gente está vivendo numa era transitória, por que não as suas atividades no trabalho também não vão ser, sabe? Isso é fundamental, principalmente quando você consegue conectar essas mudanças que ainda não chegaram ali na sua posição, mas que provavelmente vai chegar porque um todo está acontecendo muito maior do que a atividade que você está desempenhando ali. Então, conectar as esteiras também é bem importante. Fora lidar com pessoas, na opinião de vocês, quais são as características mais marcantes que um líder precisa ter? Caramba, acho que um líder ele precisa ser uma pessoa boa de resolver qualquer conflito. O líder ele não pode ser a pessoa que gera o conflito. A gente tem que entender assim um pouco como funciona uma empresa. Quando você entende um pouco de como funciona uma organização e você entende o papel de cada um ali, vai ficando mais fácil. Mas falando aqui da Trinos, que é uma empresa grande, que tem muitas camadas aí de liderança e de estrutura organizacional, nós como líderes recebemos a missão de às vezes adequar ao que está acontecendo na empresa a nível estratégico, de tentar proteger, o líder aqui tem a função meio que tentar de proteger o time ali de tantas mudanças, né? E de tentar traduzir isso em coisas práticas. Então, a empresa quer, hoje o nosso propósito é crescer 20 vezes em 5 anos. Como que eu trago isso para o financeiro? Falando aqui em termos práticos, a gente transforma isso em produtividade e em uma esteira mais fluida para o financeiro. E aí a gente vai descendo as camadas de liderança até chegar para o time que opera isso, como que as mini atividades que a gente tem que fazer para ir para um crescimento esperado. Então, eu acho que saber traduzir isso, saber se deixar convencer, eu como líder, me convencer da estratégia da empresa e eu preciso me deixar acreditar nisso. Se eu falho enquanto líder, se eu não acredito na empresa que eu trabalho e eu não acredito no que eu estou falando para você. Acho que o primeiro passo é eu me conectar com alguma coisa que eu acredite, eu me deixar ser convencida disso para eu ter segurança de passar para o time, né? E eu preciso também ter uma capacidade de influência muito grande. Então, saber influenciar é também, a empresa tomou rumos que prejudicam a minha área, mas o quanto eu consigo influenciar o meu próximo líder, porque todo mundo tem um chefe, tá? O líder também tem um líder.
Como é que eu consigo influenciar o meu líder para mostrar para ele que essa decisão que ele tomou está errada? Ah, mas o RH é que não é legal. O quanto eu, como líder, consigo influenciar o RH para mostrar que não funciona para o meu time. Então, tem uma parte muito importante também, que não é relacionado de fato às pessoas que eu estou gerindo, mas ao meu comportamento de saber influenciar, de saber ser convencida, de saber gerir qualquer conflito. Muito obrigada. Obrigada, foi ótimo. Tchau. Nas entrevistas, é possível identificar elementos essenciais para a formação de um bom líder. E esses elementos coincidem com os elementos estudados na liderança no comportamento organizacional. Por exemplo, foi possível identificar que a liderança é a capacidade de influenciar as pessoas. E foi dito também a importância de uma boa comunicação eficaz com as pessoas, da importância de inspirar confiança nos seus liderados e também a importância de ser um líder ético. Conseguimos identificar também a importância de elementos complementares, além do que está na literatura, que foi trazido pelos líderes, para que a gente conheça um pouco mais a realidade das organizações, como a importância de confiar cada vez mais em si mesmo, a importância de ter bom relacionamento interpessoal e, claro, sempre se preocupando com o desenvolvimento pessoal de cada liderado. Para finalizar, é importante lembrarmos que liderança não é sobre títulos, mas sobre inspirar e capacitar os outros para alcançarem o seu melhor. Muito obrigada!